Fala, meu povo lindo, como é que nós estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no mais um podcast Café Com. E hoje, Café Com... Priscila Guindani. Olha que responsa! Uma mulher que vai vir aqui contar um pouquinho da sua história de vida. E antes de mais nada, antes da Grazi poder apresentar a nossa convidada, e ela mesma se apresentar. Se convidar, não, né? Se apresentar. Se apresentar. Poxa, vamos falar sobre o nosso podcast. Gente, esse podcast nasceu da idealização de partilharmos histórias, vidas com leveza e naturalidade. Então, estamos aqui só para poder dividir o cargo, a fardo e as histórias, para assim juntos darmos as mãos e irmos nos ajudando no caminho. Vamos agradecer também a nossa querida padaria Master Pão. Ponto final do Jacina, padaria Master Pão, que está sempre conosco no podcast, gente, sempre conosco aqui, cada dia mais enfeitando e abençoando o nosso estômago. Muito obrigado por tudo. Fábio, Elisa, aquele salve, aquele abraço sempre. Muito obrigado. Também estamos aqui no nosso queridíssimo estúdio Realize. Pois é, Estúdio Realize, que está aí sempre nos apoiando, sempre nos acolhendo e promovendo aqui um espaço muito bom para a gente gravar o nosso podcast. Hugo, Pati, muito, 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 muito obrigado por tudo. Gente, agora sim. Contudo, todavia, no entanto, Grazi, é com você. Oi, gente, voltei, sumi semana passada por motivo de força maior, né? Atestado de uma semana, brincadeira. Pois é, tirei um atestado, gente, tá vendo? Não quero mais esse atestado não, Deus me livre. Mas fiquei aí uma semana, tive um probleminha renal, tive que ficar internada, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, por isso, nessa semana, vamos aí lançar o nosso episódio na sexta-feira e acolher com muito carinho essa nossa convidada de hoje, que eu não sei nem como apresentar, porque é tanta coisa. Ela é super empreendedora, ela também é podcaster, né? Ela tem um projeto pessoal do podcast dela que ela vai falar sobre. Ela é uma super mãe, é mãe de 3 meninos lindos, mãe do João Alberto, do Arthur e do Miguel, que tem um negócio aí que ele meio que quer ser da minha família, a minha filha quer ser da família dele, né? Os nossos caçulas aí, a minha filha se acha nora da Priscila, é um negócio, né? Então, assim, com muita alegria a gente te acolhe aqui hoje, Priscila, para você partilhar com a gente essa bagagem que é você, né? Eu digo sempre assim que cada conversa que eu tenho com você eu nunca saio vazia. Sempre saio com algo a mais. Então, a gente te acolhe aqui hoje com muita alegria. É uma honra pra gente ter você aqui. Eu que agradeço, meninas, por estar aqui nesse espaço diferente, né? Do outro lado, agora sendo entrevistada. Isso. Primeiro, aqui nos bastidores, eu quase fiz uma entrevista. Peraí, deixa eu entender. Natural. Fica tranquilo. Deixa eu conhecer vocês só um minutinho. E aí a Grazi já começa me apresentando, me comprometendo, né? O que eu vou responder para as outras noras, mas digo que eu tô doida para ter uma nora. Será? Do Miguel, do Arthur ou do João, que já tá com 20, né? Vamos deixar aqui no ar. Lembrando isso, que a diferença dos filhos dela é uma diferença grande, né, Pri? É da universidade ao maternal. Acho justo. Mais completo do que qualquer escola. Pega todas as fases, né? Isso é maravilhoso. E é uma alegria imensa. Eu acho que compartilhar a vida é muito bom, né? Eu adoro. Com certeza. Eu também. Adoro as conversas profundas, as conversas também, às vezes, não profundas, mas que nos fazem rir. Eu gosto mesmo de compartilhar a vida, né? E por isso que eu aceitei de cara o convite de estar aqui com vocês hoje para estar trocando um pouquinho. Sim, essa troca é sensacional, assim, porque a gente percebe que a sua história pode me ajudar na minha história. A história da Grazi pode ajudar na sua história. E a nossa vida mostra que a resiliência
ela não é só uma palavra, ela é um jeito de viver, né? Você Sim. conseguir permanecer no caminho e no seu tempo, no seu espaço, mas continuando E sempre. reinventando as rotas, né? Falo que Exatamente. sim, por isso que a Grazi, às vezes, né, até eu tenho, às vezes, dificuldade não de me apresentar, mas de entender o que de fato eu faço, porque eu fui mãe 3 vezes, né? Então, em todas as minhas maternidades, eu vi a possibilidade de recalcular. Por que recalcular? Porque eu acredito muito no poder da maternidade, eu gosto de viver a maternidade. Sim. Então, sempre que nasceu um bebê, eu sempre dei uma pausa para aproveitar aquele bebê. Então, eu aproveitei 1, 2, 3 anos e agora eu tô nessa nova jornada que eu falo, né? Que Miguel, o meu caçula, já tá com 5. Então, dá para eu recalcular a minha rota profissional, porque a vida não é só o trabalho, não é só o que a gente faz. A vida ela é muito mais ampla do que tudo isso, né? Então, às vezes, por isso que eu acabo fazendo muitas coisas. Mas eu gosto. Eu falava esses dias até com a Grazi, eu gosto do leque estar sempre bem aberto, Bem aberto. porque a gente só vai saber se a gente não gosta de uma coisa se a gente fizer. E aí a gente pode se reinventar, né? Pode. É verdade. Entendeu? Pode. Vamos aí motivar nossa conversa com um cafezinho, Por né? favor, Faltou dona Grazi, café. se tiver ruim foi você que fez, você sabe disso, né? E se tiver bom foi você que fez também, só saiu lá de casa. É porque hoje foi a Ariali que fez, É, né? foi. Já está adoçado, já está no adocica, meu amor, adocica. Tá? Então, assim, perdoe-me se tiver ruim. Mas, Priscila, conta pra gente a sua história. Quem é a Priscila? Boa pergunta. Pra você, quem é a Quem Priscila? eu sou? Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, sou apaixonada pela natureza. Amo ler, amo os meus momentos de solitude, aquele momento em que eu fico quietinha, sabe? palavra Gente, eu curto muito. que a gente ama. E como que eu vou ler se eu não tiver esse momento de solitude? Não se lê em rodas de conversa. Então, eu gosto da minha companhia. Adoro viajar. Queria viajar mais, sabe? Mas aí eu tenho que trabalhar mais. Amo viajar, amo compartilhar a vida na rede social. Porque compartilhar a vida não é no sentido de mostrar como a vida tá boa, não. Mas é compartilhar a vida e dizer, olha, tem outra pessoa aqui desse lado. Você quer se relacionar também? Tem uma realidade aqui, né? É, uma vida que a gente não pode falar que ela é totalmente real, né? Porque toda vez que a gente fala de rede social, a gente escolhe os melhores recortes. Então, não é que não seja irreal, mas é a melhor parte do meu dia. Então, normalmente é a parte que eu tô com as minhas crianças, fazendo as atividades. Porque, pra mim, de fato, essa é a melhor parte do meu dia. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela maternidade. Isso Fui é muito mãe bom. muito nova, aos 16. Talvez esse fato tenha me ensinado, né, a realmente entender a vida, a maternidade e a vida com outro olhar. Acredito que de fato sim. Sim. Então, precisei correr muito atrás das minhas coisas profissionais, porque eu não queria que a maternidade interrompesse os meus sonhos profissionais. Sabe? Cara, Ai, não é pra contar a Mexeu história com a triste. pessoa, mexeu com a pessoa. Ó, o teu acordo do início. não tem... É engraçado que Priscila fala uma coisa comigo, ela fala sempre comigo assim: eu sou muito acadêmica, né? Essa é uma Porque eu frase sou. sua. Ela gosta de estudar, ela gosta de estar no novo, ela gosta de descobrir, ela tem isso. Mas ao mesmo tempo você parar e pensar assim, cara, né? Você é mãe aos 16 anos, ali com uma vida nova para você cuidar, tendo ainda a sua vida em construção Sim. e iniciar esses processos todos. Exatamente. É exatamente isso que tá na minha cabeça. Do tipo, calcular uma nova rota com uma nova perspectiva, porque aí muda a configuração, né? Talvez vem do fato de, antes dos 16, eu já ter tido muita vivência, boas e ruins. Eu acho que um ser humano, ele acaba sendo mais completo através das vivências. Sim, eu também Então, acho. quando eu cheguei aos 16 e me encontrei grávida, esse não foi o meu maior desafio de vida. Sério? Acredite. Então, assim, para mim foi uma realização, uma oportunidade de começar de mim, sabe? Uma oportunidade de construir minha família, uma oportunidade de dar ao meu filho muito amor, muito carinho, que era o que eu conseguia entregar. Gente, olha que leveza.
Olha, gente, eu tô apaixonada. E abrindo aqui um parêntese, que o filho dela mais velho, ele é um menino maravilhoso. Ele fala, mãe, por que você fala tanto de mim? Não, mas sabe por quê? Tem que falar, João. assim, Até eu tô falando de você. Sabe o que eu acho bonito? É porque, assim, tem tantas pessoas que hoje, assim, a gente sabe as questões sexuais, a sociedade, a gente não tá aqui para debater isso, julgar, condenar. Gente, não vem com essa que não é nada condenando nem julgando, não. Mas a gente sabe como bota um peso e uma coisa de inconsequente, isso, aquilo, agora tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser isso. Até porque na minha família teve uma pessoa que engravidou cedo e, assim, eu vi o peso que botaram sobre ela. Então, assim, é tão bonito e tão puro ver você falando com tamanha docilidade e com tamanho amor, porque você sente o amor na sua fala. Eu sinto o amor na sua fala. Sim. Entendeu? Do tipo assim, poxa, você foi uma bênção. Foi uma forma de reinventar. Sim, mas isso que você fala não é uma mentira, isso é uma verdade. Sim. E que eu também precisei enfrentar. A partir do momento que eu me vi menina nova, sem muita expectativa, grávida, eu sofri muito isso. Assim, eu vou te dizer que eu tive muita dificuldade em pertencer a grupos. Sim. Porque eu era sempre mal vista, porque eu chegava muito nova com meu filho, as mães já me olhavam torto, né? Tipo, não é menina nova com criança. Sim, até hoje. Você fala assim, fui mãe aos 16, a pessoa já faz um julgamento, mesmo quando ela não quer. Então, assim, de fato, porque não é algo normal. Eu não quero que falar, olha, meninas, sejam mãe nova. Não é, é difícil, de fato é Sim. difícil. Mas eu acho que talvez a gente, quando vai se tornando mais adulto, né, a gente se torna às vezes um pouco cruel, no sentido de não acolher a realidade do outro com mais Perfeito. empatia, entendeu? Perfeito. Então, quando alguém julga sobre uma juventude, ou a menina tá assim, o menino tá assado, basta lembrar, peraí, eu já tive essa idade. Somos capazes de fazer a mesma coisa ou pior. É verdade. Então, assim, a maternidade realmente não me assustou, mas não tô dizendo que ela não foi, que ela foi muito fácil, Não, eu entendeu? acredito que não deva ter sido, só que assim, para mostrar que você pode ver isso não como uma derrota, mas sim como uma bênção. Sim. Porque é uma vida, vidas são bênçãos. E é engraçado, você falando, me faz trazer na memória no dia que eu descobri que eu estava grávida. Eu morava em outra cidade, morava em Rio das Ostras. E eu não tinha uma amiga, porque eu tinha mudado de cidade, né? Lá eu não tinha vínculo de amizade, assim, uma amiga pra ir contar. E também não tinha esse acesso que tem hoje, não, de rede social, ou fazer uma chamada pra alguém. Não tinha, né? Era tudo muito isolado. Sim. E eu lembro que eu fiz um exame de sangue e fui buscar o resultado sozinha, com muito medo, né? E quando eu peguei o resultado, eu abri sozinha. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta conexão com o mar, gente. Eu tenho um amor pelo mar, sabe? Só de parar assim e ficar olhando o mar. Sim. E eu lembro Queremos. que eu abri esse exame ali, assim, de frente. Ó, romântico. De frente para o mar. Não sei por que foi. Dá até para fazer uma história, um Dá. livro, que assim, a narrativa já imagina a cena. Fazer uma ilustração. De frente para o mar, eu abri e quando eu abri, que eu vi que eu tava grávida, eu primeiro me dei um choque de realidade, como é possível. Mas ao mesmo tempo, eu botei a mão na barriga e eu agradeci. Eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigada por eu estar gerando uma vida dentro de mim. Porque é estranho quando a gente fica grávida, sabe? Você fala assim, ué, tem alguma coisa em mim, né? Primeira um pouco gestação estranho, Mas, de fato, a minha primeira atitude foi agradecer. A segunda atitude foi ligar pro meu namorado, que hoje é meu marido até hoje, e contar pra ele, né, que eu tava grávida, que a gente ia ter um filho. E os dois, né, tentando aí nessa jornada de construir essa família. Parabéns. Há 20 anos. Graças a Deus. E ao mesmo tempo, assim, né, Priscila, eu partilhava ontem com a Ariari, né, eu conversando um pouquinho com ela sobre você. Eu falei, cara, toda vez que eu sento com a Priscila pra conversar, e é engraçado, porque assim, a gente tem uma conexão grande e é uma conexão de porta de escola, né? Sim. Porque às vezes ela chegava para deixar Miguel, eu deixava a Ana, e era um período que eu estava passando por um momento muito difícil, e a gente parava ali para trocar, Sim. para conversar e tudo mais. E eu ouvi muita coisa boa de você. E uma conversa que a gente teve
Até foi quando outras mães estavam juntas e tudo mais, que você começou assim falar tudo que você já fez na sua vida. Eu fiquei assim, gente, quanta coisa que ela já fez, quanta coisa legal. E o quanto que ela soube assim se reinventar e recomeçar. Aí eu falava ontem com a Arielle, eu tô lendo esse livro aqui, né? Que até tá aqui, ó, como é A que Bíblia. quase, né? Desperte o gigante, o seu gigante interior, que é do Anthony Robbins. Sim. E aí, nem sei se você conhece esse livro, Conheço o autor. o Esse eu autor. nunca li. Esse aqui é muito bom. E aí, tem uma parte aqui que ele fala assim: se inspire em alguém, pense em alguém que te inspira e tal, não sei o quê. Falei com a Ariália, eu falei assim, Ariália, eu podia pensar em você, eu podia pensar na minha mãe, eu podia pensar na minha irmã, eu podia pensar na irmã Beatriz, que estava comigo o tempo todo, podia pensar em N amigas, mas eu pensei em você, Ai, meu Deus, que pensei em fofo. você. Foi. Eu Foi. falei assim, eu preciso dizer isso pra ela, Tá Responsa. difícil hoje. Ó. Responsa. porque assim, eu falei assim, me inspirei em você, porque você é uma pessoa que eu não sei se eu vou usar a palavra ressignificar, mas você é aquela pessoa que você consegue se reinventar. E você se reinventa de uma maneira em que você sempre se supera. Sabe? É. Quando você começou a me contar como você começou, né, esse trabalho todo de ser criadora de conteúdo digital, que foi completamente despretensioso e Sim. ganhou um volume tão legal. E assim, eu falei, cara, realmente assim, você é uma pessoa inspiradora, né? Obrigada. Você é uma mulher que inspira por toda a tua trajetória. Por toda ela, sabe? E qual foi a parte que você gostou? Tem uma Aí que eu parte ia ler específica? aqui, a gente sempre traz uma superdose para motivar a nossa conversa, Ah, né? tá. Superdose é sempre uma fase assim de efeito impactante. E aqui diz assim: ou nós encontramos um caminho, ou abrimos um, Sim, né? Essa frase me lembrou muito você. Ou você encontrou um caminho, ou você abriu um, sim. né? Fala um pouquinho pra gente dessa trajetória da Priscila que foi se reinventando ao longo do tempo. Essa Priscila profissional, né, que você Sim. diz. Pois é, então, o primeiro fato que eu contei foi essa da gestação, porque eu acho que isso fala muito também da minha história profissional. Uhum. Porque desde muito nova, eu acreditava que eu queria esse caminho de estudar, sabe? E eu venho de uma época onde o ensino era muito valorizado, porque hoje em dia a gente fala e parece que não é nada, né? Mas nessa época o ensino, assim, era muito valorizado e eu via que as pessoas bem-sucedidas, elas estudavam, elas tinham melhores oportunidades. Então, assim, é uma coisa que sempre estava na minha mente. Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Uhum. O meu primeiro trabalho foi vendendo óculos ali com o seu Geraldo, lá da Fluir Presentes. Quem é de Uhum. Friburgo vai saber. E eu devia de ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. E eu ficava ali no final de semana, porque minha mãe tinha um salão de beleza em cima na sobreloja. E eu ficava ali vendendo óculos para ele. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito nova, então eu comecei a ter uma visão maior de mundo também, que eu acho que isso também acontece. E depois eu fui trabalhar como manicure no salão da minha mãe, que é já lá em Rio das Ostras. E lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio em um museu de arqueologia, que fica em Rio das Ostras. Nossa, essa nem Museu eu sabia. Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Então eu tive que estudar muito naquela época para poder apresentar o museu, falar de tudo que aconteceu. Não me pergunta agora não, tá, gente? Conta um pouquinho mais. Conta a história lá do osso do T-Rex. Não vou lembrar. Então, assim, eu acredito, essa oportunidade que eu tive foi através de um relacionamento que eu tive com uma cliente. Um relacionamento ali de amizade fazendo a unha dessa cliente. E ela falou: Olha, estamos precisando de uma estagiária. Então, ali começou a minha primeira oportunidade de melhorar do que eu estava fazendo para um trabalho melhor, que naquela época fazia mais sentido para minha realidade. É porque eu tô voltando tanto lá atrás, porque eu acredito muito nos relacionamentos, Sim. Sim. tá? Eu acho Isso que... é uma coisa que você sempre E fala. também, é o que eu tô dizendo, o meu relacionamento com a Grazi é da porta da escola. Ele é um relacionamento puro, ele é um relacionamento genuíno, é um Sim. relacionamento que eu faço com todas as outras mães, Sim. entende? Porque eu sou um ser relacionável, venho de uma história onde eu passei por muitas casas, então eu aprendi, né, na jornada da vida, eu aprendi a me relacionar com muitas pessoas diferentes, a entrar nos ambientes Não somos diferentes, ilhas, né? Não né? somos ilhas.
Então, o que acontece? O relacionamento, de fato, ele sempre abriu portas pra mim. Então, abriu essa minha primeira porta, eu trabalhei. Depois eu engravidei e vim. Então, assim, quando eu vim pra Friburgo grávida e fui casar, e eu precisei abrir mão da escola naquela época, eu precisei trancar, né, a minha matrícula. Não pude estudar porque o João nasceu em novembro, mas na minha cabeça eu já falava, em janeiro eu volto para a escola. Né, que nunca começa em janeiro, era fevereiro, e foi de fato o que eu fiz. Então eu voltei a estudar com o João, né? E eu fui muito criticada, e aí que a gente fala da crítica e das pessoas que, porque nossa, você é mãe, você não deveria fazer isso, você deveria ficar em casa cuidando do seu filho. Esse bebê vai pegar uma infecção em sala de aula, ou então vai e deixa a criança. E eu falo, não vou, é meu, né? E eu levava ele comigo, e eu amamentava, e eu ia de ônibus, eu não tinha carro. E eu botava o João, a mochila, o carrinho, que era aqueles que fechavam. Depois, quando o João começou a crescer, eu levei um cercadinho e eu colocava o cercadinho. Então, assim, não foi fácil, mas para mim era uma conquista. Sim. Então, pensa bem, como que hoje, eu com tanta idade, já com uma vida mais estruturada, eu não vou buscar alternativas. Então, acho que a vida sempre me moldou a isso, sabe? Então, eu me formei em direito, tive alguns trabalhos com direito, trabalhei estagiando no fórum, trabalhei estagiando para a defensoria. Só que o que acontece? Depois a vida se transformou de outra forma, porque eu tive o Arthur. Então, mais uma vez, eu pude falar assim, opa, eu vou parar, eu vou repensar a vida. Fui para casa cuidar de Arthur. E daí começaram. Aí depois do Arthur, eu tive um negócio, um empreendimento de artesanato, né? Eu aprendi a fazer pro Arthur, fiz um enxoval do Arthur. Peguei uma máquina com a minha tia, fiz um primeiro enxoval do Arthur. A partir daqueles, minhas amigas iam em casa, queriam, aí eu comecei a fazer e presentear. Depois eu falei, gente, não dá para presentear, preciso colocar um valor. Comecei a colocar um valor nas peças. Sim. Depois disso eu montei um negócio chamado Prissy Baby, né? Que a maioria das pessoas me conheciam como Prissy Baby. Até hoje tem gente que me chama, oi, Prissy Baby. Oi. Entendeu? E porque era o meu negócio de enxoval de bebê. Inquieta como sou, e eu gosto muito não vou usar perfeição, porque eu aprendi com uma amiga também gravando um podcast, que não é perfeição, eu gosto da excelência. Sim. Certo? Ó, gostei, já podemos mudar já. Não somos perfeccionistas, não somos. gostamos da excelência. Gostamos da Não é a excelência. perfeição, eu busco a excelência. Então, eu comecei a estudar designer de interiores, porque eu queria entregar um projeto mais completo, né? Que eu entregava o quarto da criança decorado junto com o enxoval. Só que veio o quê? A pandemia, veio o quê? Veio o Miguel, aí eu tive uma loja aqui no Cadima, aí por um ano, uma loja que teve um tempo curto de duração, porque logo em seguida eu engravidei do Miguel, não foi... Um fato curioso, que nenhuma das minhas 3 gestações foram planejadas por mim, tá? Vou colocar assim. Aí Deus já vem, ó. Entendeu? Já era. Já era, Aí veio o Miguel, que eu não imaginava, tava com a loja em expansão, né? Participava de feira, tinha loja, tinha 4 funcionários, não sei o quê. Tava em outra rotina, outro tempo, vem Miguel. Eu falei assim, opa, 1 mês pro Miguel nascer, meu contrato vencia de 1 ano. Então eu tinha uma decisão, eu continuo ou eu encerro e volto para casa, fazer em casa como eu comecei, porque eu tinha um negócio online também, né? Então eu tive esse negócio online por 6 anos, mas a loja é aberta há 1 ano. Falei, peraí, eu comecei e não tinha loja, então eu vou voltar, porque faz mais sentido para minha vida pessoal, entendeu? Fazia mais sentido eu estar... eu não consigo entender como que eu ia conseguir fazer para fazer alimentação saudável, introdução alimentar, como que eu ia ficar... Tudo assim, isso. É o que eu falo assim, quando a gente ouve uma história, a gente tem que tentar entender o que passa naquela família, naquela construção familiar. Perfeito. Porque, assim, se uma pessoa tem uma rede, né, de apoio, tem alguém que fala assim, eu pode deixar aqui, eu vou cuidar. Mas eu vou te dizer, do jeito que eu sou, acho que nem assim eu ia querer, entendeu? Acho que eu ia voltar de qualquer forma. Porque eu sou apaixonada para viver a primeira infância. Eu acho uma gracinha. E assim, você fala isso, eu tava aqui pensando. A do Bernardo, eu me preocupei tanto em trabalhar que eu perdi a primeira infância do Bernardo. Bernardo foi Eu nem falo nada. pra creche com 8 meses. Então, Na primeira creche, ele tomou 37 mordidas. é mesmo? Na primeira semana de aula. Na primeira... Fui insistente, errei. Mas vem aí maturidade, né? Eu tive filho com 20, 24.
Casei com 21, tive filho com 23 para 24. Então, estava naquela coisa do temos que estudar, temos que ser mega profissionais, aquela linhagem que você tem que casar, Mulher ter Maravilha. filho e dar conta de tudo, né? Mulher Maravilha. Exatamente. E tive Bernardo e coloquei ele na creche com 8 meses, 37 mordidas. E o meu filho, ele tava uma espiga de milho, todo comido, todo comido. Insisti em outra creche, de repente a professora me liga e fala, olha, vem buscar o seu filho porque ele sofreu, vou usar a palavra, mas não é essa, tá, gente? Um atentado de um amiguinho. O amiguinho simplesmente roeu a mão do Bernardo. Isso aqui ficou em carne viva. Aí insisti num terceiro coleginho que ficou até... Não me deu por reação nenhuma. Só que assim, existem sinais, né? Deus dá os sinais. Sim. E às vezes a gente tem que ver o que vale mais. O que vale mais. Aí com a Maria, quando... Diferença de 8 anos, tá, Priscila? Que eu bloqueei geral. Geral. E diferença de 8 anos, quando eu tive a Maria, eu falei assim, não, agora eu vou viver o que eu não vivi dele. E recuperei, graças ao bom Deus, recuperei essa coisa. Até assim, a proximidade com meu filho e coisas que a gente acaba perdendo, a gente conseguiu retomar, né? Mas é muito legal você pegar e falar assim, poxa, eu mudo de rota porque a minha maternidade está em primeiro lugar. Porque o que acontece também, eu acho que a minha mudança de mentalidade, assim, sempre fui essa pessoa. Vou usar assim, não. Porque no João eu também fazia isso, mas só que quando eu tive o João, eu tinha muitas mais coisas para conquistar. Você quer mais café? Quero. Ela deu uma olhadinha assim, dramática. Café. E o que acontece? Na maternidade do João, eu não tinha tanta opção de escolha. A gente vivia uma situação financeira mais difícil, Sim. tá? Então, assim, eu precisava mesmo... Não, obrigada, Grazi. Eu precisava mesmo do trabalho. Sim. Entendeu? Precisava daquele dinheiro, precisava do trabalho. Só que ainda assim, a gente conseguiu, o Ângelo mesmo ganhando bem pouco, a gente tinha uma vida muito simples. Ângelo, meu marido, mas a gente conseguiu segurar as bolas até ali 8 meses também, engraçado, né? 8 meses aí que eu comecei a fazer o desmame, né? Aquela coisa do desmame, apesar que o João mamou quase até 2 anos, mas assim, você vai trocando a alimentação, eu acho que é isso, né? Que você começa a inserir outras alimentações, aí outra pessoa fica mais fácil para outra pessoa também cuidar daquele bebê. Só que aí o João começou a ir para a escola 1 ano e meio, mais ou menos, tá? E na vida do João, eu tive muito apoio também da minha sogra, que vivia uma outra fase de vida e que me auxiliou muito, buscando, pegando, porque pensa, eu estudava, mas eu também trabalhava. Quando eu me formei em Direito, né? Eu era estagiária da universidade, da Cândido. Então, eu trabalhava a tarde toda e estudava à noite, tá? Então, o que acontece? Então, eu precisava. Só que pela manhã eu ficava com o João. Então, assim, era gostoso pra mim, o seu entendeu? momento com ele, né? E eu deixava ele na escola, aí a parte da tarde, o meu marido ficava na responsabilidade de buscar, mas nem sempre ele conseguia ou podia, e aí minha sogra fazia esse papel, né? E aí na parte da tarde, meu marido, à noite, ficava com o João, como minha sogra morava do lado, dava o auxílio. Então, assim, foi difícil, mas né, foi mais difícil. Quando eu tive o Arthur, eu tive um parto muito difícil. Acho que essa foi a grande virada, entendeu? De mentalidade. Eu tive um parto muito difícil. Sim. Que bloqueou tudo que eu já tinha... Porque eu também tava, como você falou, eu tava naquela fase de, eu vou ganhar o mundo. Assim que eu me formei, eu também tava assim. Falei, eu vou pra casa, eu vou estudar e vou passar no concurso. E meu marido, beleza, faz mesmo. Foi o que eu fiz. Tô contigo. Só que eu engravidei do Arthur, né? E aí, também dei um intervalo de 11 anos do João pro Arthur. E aí, quando eu tava em casa, aí eu tive um parto difícil. Aí o que eu entendi que a costura me ajudou muito. Meu negócio, meu empreendimento com a costura foi uma arte-terapia. Sim. E hoje eu entendo a costura com esse olhar de realmente remendar os retalhos. Foi uma cura pra você. Sim, porque eu remendava. E aí, porque era um negócio materno? Porque eu tinha oportunidade de encontrar com outras mães e dividir sobre o parto. Eu perguntava, como foi seu parto? O que aconteceu com você? Porque, de alguma forma, parecia que eu não acreditava que tinha acontecido comigo.
E eu poucas vezes falo disso, porque é verdade. Eu não acredito até hoje que alguém teve a capacidade de fazer tantas coisas que aconteceram ali. Só que aquilo mudou minha mente, sabe? Porque a partir do momento que você sofre um trauma, assim, no sentido de, cara, eu não sei se amanhã eu existo, porque foi essa sensação que eu tive, não é? Uhum. A sua mente vira, assim, você dá valor às coisas mais simples, às coisas que têm real valor pra você e não pro outro. Sim, perfeito. No... É exatamente esse acho que é o Nossa, nosso pensamento constante, né? você fala isso assim, no parto de Maria, houve um erro médico, não do médico, mas da anestesista. Minha pressão bateu 22 por 13, 14, toda aberta. E eu ouvi o médico gritando, a gente está perdendo ela. A minha filha chorando, eu ali sentindo peito, enjoo, uma coisa louca. E eu assim, Senhor, eu vou morrer, né? Assim mesmo, foi desse jeito, Senhor, eu vou morrer. Então eu vou fazer aqui meu ato de contrição. Comecei a pedir perdão, né? Pra pelo menos tentar um purgatório, pra não ganhar um inferno de cara. Aí comecei a pedir. A gente tem medo, né? Minha filha, você acha que o quê? Aí fui rezando. Aí falei, Deus, mas se não for minha hora, por favor, faz alguém me enxergar. Eu preciso ser enxergada. Porque ali parecia que eu estava sendo invisível. Eles gritando, a gente tá perdendo, a gente tá perdendo, a gente tá perdendo. E eu ali ouvindo tudo, assim, só que sem poder me defender, porque a gente fica vulnerável. Isso. A vulnerabilidade tá ali, a gente tá... Não tem o que fazer. Vontade de arrancar tudo e falar assim, opa, deixa que eu me resolvo. Mas não dava nem para se resolver ali na hora. Veio uma enfermeira que saiu com Maria. Falou assim, olha, a pressão dela tá batendo tanto. Ela tá entrando em eclâmpsia. Aí a anestesista saiu do celular. A abençoada estava no celular, ela não estava prestando atenção no monitor. Aí rolou um estresse lá, e a gritaria, corre para um lado e corre para o outro. Olha, não tô conseguindo costurar, não tô conseguindo isso, não tô conseguindo aquilo. Tipo assim, minha filha, o meu esposo, ele viu a minha filha 1 hora depois do parto. Viu na hora, tirou fotinho, a lembrança com a mãe tinha. Tirou a fotinho, bonitinho. Eu fui pro quarto ser liberada 6 horas depois. Porque eu tive que fazer todo um acompanhamento para não ir dessa... Sim. Entendeu? Então, quando você fala isso, você fala assim, eu te entendo perfeitamente. Não sei o que aconteceu, mas eu te entendo perfeitamente. Eu tive um parto anormal, né? Foi um parto normal. Eu não tive esse risco de morrer ali durante o parto, não. Mas foram mais as palavras de violência que eu ouvi muitas. E depois eu peguei uma infecção, porque abriu, né, toda o pique que eu levei. E eu peguei uma infecção que eu fiquei 1 mês na cama, né? E assim, sem posição para dormir, para nada, né? Mais invasivo, parto normal. Então foi muito difícil, porque eu já sou uma pessoa sensível. E aí, assim, você não espera que você vai ser maltratado na hora do seu parto. Você espera que você vai ser acolhido, né? Mas tem gente que... infelizmente, eu falo isso com a Grazi direto. Tem gente que não tem dom. Está ali por uma profissão, por dinheiro. E se você não tem dom, não tem talento, você não tem que estar ali. Em qualquer profissão Em qualquer que seja, profissão. né? Mas, então, só que eu não conseguia entender dessa forma, né? Na verdade, o que passou na minha cabeça nesse dia foi como eu, uma pessoa que entende da lei, estudante de direito, deixei que fizessem isso comigo. Não se preocupe, não se culpe. Mas aí o que aconteceu? Eu depois nunca mais voltei para minha profissão, entendeu? Sério? Nunca mais trabalhei com direito, porque eu desacreditei, eu me invalidei, eu peguei a culpa para mim, entendeu? Não carregue esta culpa. Essa assim, é realidade Olha, do que Priscila. eu senti ali naquela hora, uma pessoa fraca, né? Que eu não tive força. Mas, gente, hoje eu entendo. Hoje, às vezes eu faço terapia, tem dia. Terapia tem dia. Tá na turma, tá no grupo. Tá. Bem-vindo ao grupo. E o que acontece? Então, eu ressignifiquei muitas vezes isso, assim, pra dizer... Hoje eu entendo, mas só que é difícil, né? Porque até hoje a minha mente me faz duvidar das coisas que aconteceram. É estranho. Entendemos. Porque E você tá Arthur tem vulnerável. quantos anos? 9. 9.
Há quanto E ainda é tempo? muito forte, né? E aí eu tive a oportunidade de ter o parto da cura, que eu acho que também vale falar disso. Ai, vale muito. Ai, o Que eu acho que vale Miguel. mais do que o outro. Miguel. Porque aí O quando eu fofo, amado engravidei por do Miguel, todos. a minha questão era, caramba, e agora, E o né? parto? Vou ter que parir mais um. E aí eu Você já podia foi direto pro parto, eu né? podia escolher a cesariana ou normal, né? E eu tive o João normal, né? O meu primeiro foi cesariana, tive o João cesariana. E o Arthur normal, anormal. E eu escolhi o parto normal, porque eu queria vencer isso em mim. Que Eu tinha essa forte. força de vencer isso em mim. E o Foi parto guerreira. do Miguel foi em 10 minutos. Foi lindo, né? Foi Nossa, aquele assim, foi sonho. um parto. Eu vou te falar, não foi esse parto que a gente fala assim de humanizado que bota bola e joga no chuveiro, não, que eu não sou contra, não. Façam, né? Podendo fazer, faz. Não era isso, não, mas eu Quem só queria curte, ter. ok. Eu queria ter um parto digno, sabe? Só Sim. digno, assim. E eu tive a honra de ter uma médica maravilhosa, que foi a doutora Tainá Pezin, que me acolheu muito. Eu montei equipe particular porque eu sabia que não ia funcionar, que da outra vez não funcionou, e eu estava em um Sim. hospital particular, mas não funcionou. Então eu quis montar uma equipe particular para me atender. Só que no dia foi tão rápido, eu me preparei muito. Eu fiz fisioterapia pélvica com a Ana Carla, um beijo também. Eu me preparei muito, preparei minha mente, eu preparei meu Sim. corpo e não preparei meu enxoval. Ah, Vou dizer, porque eu acho que é importante. Eu acabei aproveitando tudo do Arthur. Sim, sim. Justíssimo. Tá. Continua no Tinha grupo. 2 anos e meio. Continua na Tava nossa turma. Mas eu acho que é interessante falar nisso, porque não tô dizendo, não faço enxoval. Não tô falando disso, não, gente. Faço Não, de enxoval. forma alguma. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu me preocupei muito comigo. Ai, já, Patrícia, você já quer parar? mas que isso, mulher? Nossa, a gente fala muito, meu Deus. Mas eu me preocupei muito em cuidar, assim, da minha saúde mental, do meu corpo físico, Você para eu aproveitou pudesse essa fazer um gestação. parto, entendeu? E foi em 10 minutos, com 16 dias, eu tava no chimarrão, sozinha, com o Miguel comigo, Arthur comigo, logo depois veio pandemia, né? Só pra dizer, É só pra verdade. constar, ainda bem que eu fui. Fui pra lá, comi meu churrasco sozinha, era pra gritar pro mundo, dizer assim, olha, deu Yes! certo, eu consegui, porque Poxa, que legal, Priscila. foi isso. A Maria eu tive dia 11 de março, dia 13 de março fechou tudo. Então eu saí do hospital já direto pra casa. Menina, isso que é triste. Eu fiz um monte de lembrancinha pra dar pras pessoas. Meu marido comeu tudo. Porque, foi assim mesmo, eu fiz charutos, né? Porque assim, acho muito legal essa triste história mesmo. dos charutos, aquelas coisas. Eu fiz um monte de charuto de chocolate para as pessoas pegarem, verem a criança, levar, tirar uma fotinho com a criança, lembrar. Cara, do nada, do Neida, pá, pandemia, tudo fechado. Ninguém pode ver seu Aí o filho. Diego olhou pra minha cara e falou assim: o que que a gente vai fazer com tanto charuto de chocolate? Eu não sei, não posso comer chocolate, tô amamentando. Ele deixa comigo. Aí eu vou, galera. Ele ressignificou o charuto rapidinho. Ai, gente. Mas, Priscila, diz pra gente, nessas experiências todas da vida, sempre valeu a pena, não se valeu? As experiências e a vida, sim, porque eu acredito que tudo que a gente enfrenta e passa vai construindo hoje, né? E eu me tornei uma pessoa muito melhor diante dessa dor, sabe? Eu tive a oportunidade de ver o mundo com mais sensibilidade, Sim. com mais humanidade, de sair da frieza, da burocracia, sabe? De entender as pessoas com mais humanidade. É através da dor que a gente se torna mais Nossa, humano. sair da frieza da burocracia. É. Não Caramba. é, gente, mas porque o mundo corporativo, ele é assim, não é? Sim. E é Você não pode profundo ter isso que você sensibilidade, né? fala. Você tem que ser frio. A gente sempre troca muito dessa questão, assim, da mulher, do papel da mulher, dessa questão do que às vezes não dá para ressignificar, às vezes você tem que viver aquele momento, às vezes você tem que sentir a dor e tá tudo bem. Às vezes você não tá tudo bem, mas tá tudo legal, entendeu? Porque é realmente se deixar sentir, né? A gente partilha muito sobre isso, eu e a Arielle, se permitir sentir as coisas, né? Não é ser a Mulher Maravilha o tempo todo, né? E isso com certeza constrói as histórias, né? Sim, foi bem difícil para mim, assim, nessa época, né? E eu falo que, assim, eu contei uma história de 9 anos atrás, né? E eu ainda sinto
Mas hoje me sinto curada, porque ninguém conta uma dor passada Sim. se não tiver a cura. Porque quando você conta que às vezes aquilo dói muito, você não consegue contar. Então, assim, pra mim foi o que me fortaleceu mesmo. Foi a minha virada, realmente foi A ali. virada de chave. Então, assim, a questão é o que a gente vai fazer com a dor, né? Sim. Se você Vai vai ficar ser preso. refém a essa dor a vida toda, se vitimizando, dizer, nossa, eu. Não, né? Eu posso virar e transformar. Olha, eu aprendi a costurar, aí tive um negócio. Gente, talvez eu nunca teria feito nada disso, Sim. né? Depois desse negócio que foi que a Grazi falou, para não deixar incompleto. Dali que eu comecei a me conectar com as pessoas na rede social, né? Foi através do meu negócio, veio a pandemia, eu queria continuar com a conexão. Então, através da rede social, fui me conectando com as minhas clientes, que eu Sim. tenho muitas que são amigas até hoje, entendeu? Porque realmente era um negócio que tinha uma coisa que era afeto. As minhas clientes iam pra lá pra gente tomar café, Não pra é gente só conversar. dinheiro, né? É, por isso que eu fechei também. Fica a dica. Descobriram toda a verdade. Hoje, no Café Com. Bobagem, brincadeira. Não, mas Vai deixar ela dar desconcertada, né? Não, mas assim, sabe por quê? Semana passada, a gente teve uma nutricionista que falou assim: a gente sempre senta numa mesa para poder partilhar a vida. Sempre comida está envolvida com partilhar alguma coisa. Partilhar histórias. Você tem uma memória afetiva com alguma comida, com algum alimento, com alguma coisa. Feijãozinho da vovó, Sim. canjiquinha de sei lá o que. Tem, porque, né? Aí, tipo assim, você fala assim, sentava para tomar um café. Poxa, as histórias, elas sempre estão vindo com você partilhando, mas partilhando além da vida o alimento. Então, assim, eu estava aqui pensando nisso, e a gente está aqui com esse banquete maravilhoso que vocês não estão comendo. Partilhando uma história que, assim, que mostra um caminho de cruz, mas também de redenção. Porque teve o calvário, teve o sofrimento, mas teve também aquele momento que você falou assim, poxa, agora eu venci, eu superei, eu passei. E você montou a sua história a partir dali e você botou o que é afeto. Sim. Você talvez trabalhou com um remédio que faltou para você. Sim. O que não te deram, você eu quis passou a ter. entregar amor. Exatamente. Foi, mas era. Eu bordava mantas, que eu levava dias para bordar. Eu falava, gente, nem tem preço isso. Era muito artesanal. E não tem preço. E eu queria entregar, sabe? Porque realmente tinha muito amor e as pessoas sabem que tinha. Sim. Todo mundo que. Eu tenho peças até hoje, tá? Só pra dizer, mas não consigo mais vender. Agora eu só presenteio. Então, gente, eu ia falar para entrar em contato para ver se tem valor. Não. É sentimental, emocional, valor As amigas emocional. ficam felizes. Mas, assim, sempre teve muito amor, muito carinho. Como tudo que eu faço também. Tem muito a ver sobre mim, sabe? Por mais que me entreguem ao inverso. Sim. Entendeu? Não é você, né? Eu sempre vou entregar o amor. O máximo que eu posso fazer também é que a gente também não precisa ficar apanhando sempre, né? Às Também é do vezes, time. colocar o meu limite, assim. Até que eu fui, dali pra lá não Sim. vou mais. Também é do nosso time. Tá? E eu aprendi muito disso com ela, tá? Por isso que eu falo, as conversas são, às vezes poucas, são rápidas, são ali naquele rapidinho de pega um filho e pega outro, mas são sempre muito boas. É um aniversário de um que a gente senta e conversa, né? E aí a gente vai tecendo as histórias, né? E aí dá gancho aí para um podcast que ela tem, que é um projeto bacana, é um projeto pessoal dela, né? E fala pra gente também um pouquinho. Aí, nos poucos minutos que a Paty nos resta. Caramba, né? Vai. O Tecer Histórias nasceu exatamente através desse olhar. Como eu sempre gostei de me relacionar, então é um espaço onde eu posso receber pessoas para aprender, sabe? Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui em uma conversa, a gente aprende com o outro. E eu falo, gente, eu não volto mais para o mesmo lugar. Sim. Eu já ouvi tantas pessoas, foram mais de 27 histórias. Não tem como eu voltar para o mesmo lugar, eu vou crescer com isso. Sim. Então, é um lugar de compartilhar histórias com empatia, com respeito, sabe? É esse lugar. E, assim, eu gosto muito. É uma troca, né? É um projeto pessoal que eu tenho muito prazer em fazer. É uma troca sempre. E ao mesmo tempo também, você aí na pandemia teve essa questão do mundo digital que
ampliou na sua Isso daí vida, foi né? muito louco, né, Grazi? Às vezes as pessoas No dia que falam ela me assim, contou, eu falei, "Você é nossa, mas foi influenciadora?" assim. Eu falo, eu não sei se eu sou, não. Que isso? Marqueteira. Mas eu acho que todos somos. Eu vou Sim, corrigir minha fala. Eu sim. acho que todos nós temos a oportunidade de influenciar, né? A gente influencia através da nossa palavra, do nosso comportamento ao lidar com Sim. outro ser humano. Então, é porque ficou mal visto, né? Influenciador, às vezes fica aquela coisa do influenciador, blogueiro, e eu acho que todos nós somos, sabe? Influenciar é no mundo real, e o que a internet faz é ampliar isso para um número maior de pessoas. Então, ali Sim. é o que eu disse, eu realmente vou mostrando um pouco do que eu vivo, da minha realidade materna. Era uma necessidade de não perder o vínculo com as minhas clientes na época, quando eu comecei, porque pensa, eu tinha uma loja de enxoval de bebê, não queria perder esse público, tinha acabado de ganhar um bebê, então o que eu fazia? Mostrava o meu dia a dia materno, né? Sim. Pensando que eu ia voltar, certo? Assim, eu já ia participar de um monte de feira na minha cabeça. Veio a pandemia, mudou mais uma vez os meus planos, os meus sonhos, e também me trouxe uma nova forma de trabalho, de negócio, que foi o marketing, né? Sim. Então ali eu comecei a perceber que era uma forma de negócio, Sim. e eu passei a não criar mais conteúdos só para mim, mas também criar conteúdos para outras empresas, outros amigos, pessoas que estavam perto. Uau! Então a Priscila, ela é empreendedora, advogada, marqueteira, segundo a Graziele, influencer, mãe, esposa, blogueira. Caraca, velho. Artesã, porque o bordado é um artesanato sim. muito importante. Priscila é uma escola. Cara, Meu Deus. não tem aquela revistinha do Telecurso 2000? Sim. Priscila. Priscila. Brincadeira, tá, Priscila? Cara, e isso tudo sempre com a docilidade e a empatia. Eu gosto das conversas respeitosas, sabe? Muito bom. Não significa que eu sou boba, não. Porque às vezes as pessoas confundem. Pelo contrário, eu até entendo o que o outro tá querendo me entregar. Uhum. Eu simplesmente não vou revidar. O máximo que eu posso fazer é realmente me recolher. Priscila, olha, Caramba. você acorda às 4 com o Frei Gilson, toma um nocaute. Aí você vem com um podcast com a Priscila, toma outro. Meu Deus. Olha, está sendo, foi, e depois quando a gente ver, vai ser um prazer imenso ouvir suas palavras, de verdade. Porque agora eu entendo o porquê que a Grazi falou que cada conversa com você muda ela um pouquinho. Sim. Tenho medo. Não. Não, Só Pra coisa qual lugar que eu boa. tô te levando? Só lugar bom, Não vai lugar bom, lugar bom. Não, e assim, é bom ver que existem pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Sim. É bom ver que tem pessoas que batalham e lutam pro bem. Sim. A nossa bandeira é o amor. Amor, empatia, leveza. O que a gente pode deixar, né? Quais são as suas sementes, né? O que a gente pode deixar para aquele que vem, né? A responsabilidade que nós temos, Exatamente. né? De educar. Exatamente. E se a gente parar para pensar, aqui nessa mesa são figueiras que aí estão colocando no mundo mais 8 figueirinhas que vão aí levando os frutos de boa semente, de coisas boas, de empatia, de amor, de resiliência. Mas aquela resiliência legal, tá? É aquela resiliência justa, né? Que ela é justa com sim. você primeiro, depois é justa com o outro. E a gente se colocar no lugar da gente e entender que é permissível, é possível a gente sentir e a gente falar que não tá bom, quando não tiver. É verdade. Isso aí tava nos bastidores, tá, gente? Desculpa aí. É porque antes a gente teve aqui uma resenha, A gente né? já teve uma longa resenha, né? Então Vamos assim... ficar aqui até amanhã. Ai, gente. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, porque a Paty já levantou a plaquinha umas 50 vezes. Entendeu? Assim, muito obrigado por partilhar a vida com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por contar a sua história. Sim. A gente conta que... A gente conta não, né? A gente aprendeu que a nossa história é o nosso sagrado.
E a gente só partilha sagrado com pessoas que respeitam a nossa história. Obrigado por partilhar o seu sagrado conosco. Conosco, é verdade. Entendeu? Isso é muito bonito, né, Grazi? E assim, ajuda a gente também. A gente, eu vou lá no nome do seu podcast, né? Terceira Histórias. A gente vai tecendo essa grande colcha que vai se construindo na nossa relação com o outro, na nossa relação com a gente mesmo, né? Até com a gente mesmo a gente consegue ir também tecendo alguma coisa nova, né? E a gente só tem a te agradecer por estar aqui, por se permitir estar aqui com nós duas, para partilhar sua vida, sua história. Eu que agradeço pela oportunidade, assim, pelo convite, adorei. Quero receber vocês também. Hoje estaremos, ó. E lá tem um slogan que eu gosto muito, que eu falo que cada linha cada linha da nossa vida é... Ih! Aqui é o que tá aí na sua aqui são grãos de histórias que transformam vidas. Lá é cada linha, adorei. Calma. Respira, volta. É porque cada linha, cada conversa é uma linha que tece nossa vida. Sim. É isso. É verdade. Eu tinha que acertar. Mas também não podia deixar de gaguejar. Relaxa. Obrigada, meninas, mesmo. Obrigado. E deixa aí também suas redes sociais. Por favor, né? Para o pessoal poder te seguir também. Teu YouTube. Lá no podcast é Terceira Histórias, né? @Terceira Histórias. No YouTube é @Terceira Histórias Podcast. E no Instagram, só @Terceira Histórias. Quem quiser falar comigo na rede pessoal é Priscila Guindani, né? O mesmo nome, meu nome. E por lá, tô lá mostrando a realidade da minha vida, mostrando os meus parceiros. Isso aí. Gente, vamos lá visitar a Priscila, vamos lá olhar o YouTube, vamos lá dar aquela curtidinha, aquela inscritinha. Sim, e aqui a gente também pede também pra gente, tá? Pediu pra ela, mas também. Vamos lá visitar o nosso YouTube, gente. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, meus senhores. Se inscreve no canal. Clica no sininho lá, bota lá com inscrito que sempre tem material bom. Sim. Sempre tem aqui os nossos episódios. Volte num episódio antigo. A dica também é volte no episódio da Irmã Beatriz, né? Todo mundo gosta de voltar lá e assistir o segundo episódio. Sim. Café com Autoridade. Sim. E só ir no nosso link da bio do Instagram que você consegue encontrar a gente. podcast.cafécom. Você acha a gente lá e esteja conosco. Muito obrigado a todos, muito obrigado Estúdio Realize, muito obrigado Padaria Master Pão, muito obrigado Graziele, muito obrigado Priscila, fiquem com Deus e até uma próxima, pessoal. Tchauzinho, gente. Tchau.